O infarto ocorre quando há uma obstrução numa artéria do coração devido a algum trombo, algum coágulo. Mas você já parou para pensar como que esse trombo foi parar ali? Ou por que ele se originou? Vamos falar um pouquinho sobre lesões iniciais para causar um infarto. Olá, eu sou o Dr. Eduardo, bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, parabéns, obrigado. Agora, se você não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para receber sempre quando tem conteúdo novo aqui. Eu também sou bem ativo nas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok, acompanha por lá, que lá sempre tem pílulas mais rápidas do que por aqui, tá bom? Um infarto ocorre com uma obstrução completa de uma artéria coronariana, uma artéria do coração. Mas ela não se originou diretamente devido ao sangue grosso, como as pessoas falam, ou devido a algum coágulo que entupiu a artéria. Ela se inicia, na verdade, por uma coisa chamada inflamação. Pois é, a mesma inflamação que causa uma espinha, por exemplo, acontece também nas artérias do coração. Essa é a lesão inicial que lá na frente pode causar um infarto. Então, o processo é muito semelhante realmente a uma espinha. Devido a algum processo inflamatório que está ocorrendo no sangue do paciente, devido ao quê? Não é devido à infecção, é devido a alterações metabólicas principalmente, tipo colesterol muito alto, açúcar mal controlado, cigarro, isso tudo no sangue irrita a parede da artéria do coração, das coronárias, e a médio e longo prazo, esse contato dessas substâncias no sangue do paciente com a parede do vaso da coronária vai irritando e literalmente a artéria inflama por dentro. Não sente dor porque ela está em contato direto com o sangue, então você não sente dor, porque isso não vai causar obstrução, mas ela inflama a parede do vaso. Essa inflamação ela vai acontecer igual, muito semelhante com uma espinha no rosto, por exemplo. Ela vai formar um pus, esse pus vai romper, e o que acontece depois que esse pus rompe? Essa lesãozinha ela vai ter que ser coagulada. Então, vai pousar ali plaquetas, que é o primeiro processo na cascata da coagulação, para obstruir aquela espinha, digamos assim, aquela inflamação que supurou e que soltou elementos diretamente no sangue. Então, forma um coágulo ali. Se a gente não tratar a causa base, que é esses fatores de risco que eu falei, nicotina, colesterol alto, açúcar mal controlado, isso daí a médio e longo prazo fica perpetuando, então vai ficar formando inflamação, vai inflamar mais ainda, vai formar um pus, esse pus estoura, plaqueta vai, coagula, resolve o processo, e aí aos poucos uma coagulação em cima da outra vai formando o trombo, que um belo dia, infelizmente, essa artéria pode fechar completamente. E isso causa um infarto. Mas como saber, então, se suas artérias estão inflamadas ou não? A gente tem dois caminhos para seguir aqui. Primeiro, através da prevenção primária, ou seja, o paciente não sente nada, vem ao médico e a gente possui alguns exames de sangue que vão avaliar exatamente o grau da inflamação nas artérias, através do exame de sangue. Então, a gente consegue ver ferritina, proteína C reativa, homocisteína, são marcadores de inflamação no sangue. Essas substâncias estiverem elevadas, atenção que e obviamente o paciente não tem nenhum quadro infeccioso associado, por exemplo, não está com uma pneumonia, uma sinusite, então ele não tem nenhum sinal de infecção no corpo. Então, se ele possuir alterações nessas substâncias, provavelmente ele está com as artérias inflamadas e a gente tem que agir. E, obviamente, na hora que a gente colhe o sangue, também a gente vai avaliar as taxas metabólicas de açúcar, nível de insulina, nível do ácido úrico, nível do colesterol. Essas alterações dessas substâncias todas são pró-inflamatórias e aumentam a irritação na parede do vaso arterial e pode causar problemas futuros. Isso é através da prevenção primária. Frente a um paciente que vem para a gente no consultório mostrando essas alterações muito pró-inflamatórias,
seja através desses marcadores de inflamação, como eu disse, ferritina, proteína C reativa e homocisteína, e também através de colesterol elevado, ácido úrico elevado, fuma, açúcar elevado, insulina elevada, hemoglobina glicada elevada, que são pró-inflamatórios, a gente também pode lançar mão de exames de imagem para tentar detectar essas placas. Na questão de exames de imagem, nós temos 3 possibilidades aqui. Nós podemos lançar mão do Doppler de carótida, que é um exame através do ultrassom, mesmo ultrassom que faz o ecocardiograma, a gente faz no pescoço, para a gente procurar a presença já de placas de gordura nas carótidas. A aterosclerose, apesar de eu estar falando aqui do coração, essa inflamação pode acontecer em qualquer artéria do corpo inteiro, desde o cérebro até o pé. Então, em qualquer lugar desse, vai dar obstrução e pode causar um infarto local. O infarto no cérebro é o derrame. O infarto no rim leva o paciente, podendo levar o paciente para insuficiência renal. O infarto na perna leva o paciente com risco de perder a perna. Então, a doença é a mesma e não importa onde esteja. Então, se eu fizer um Doppler de carótida e mostrar placa, não quer dizer que ele só tem placa ali. Se ele tem placa nas carótidas, possivelmente ele também tem placas em todo o resto do corpo. Então, ele vai ter placas no coração, ele pode ter placas no cérebro, e o tratamento é feito através de medicações que vão tratar, obviamente, a inflamação em todas as artérias do corpo. Então, é um exame bem prático, fácil de realizar, inócuo, não faz mal nenhum. A gente faz um Doppler, se apresentar placa, a gente sabe que esse paciente já tem lesão inflamatória e aí tem que ser tratado agressivamente. Segundo exame, também podemos lançar mão, é o score de cálcio coronariano. É um exame feito na tomografia, sem contraste, que vai avaliar diretamente o coração e vai ver se esse paciente também possui já placas no coração. O problema do score de cálcio é que só ele vai mostrar, como o próprio nome diz, vai mostrar somente cálcio. Então tem que ter placas já com conteúdo calcificado. Se for placa somente de gordura ou fibrosas, o score de cálcio não vai vir positivo. E a terceira opção, que é a mais completa, seria a angiotomografia de coronárias. A angiotomografia de coronárias é um exame também feito na tomografia, mas esse exame com contraste. Ele avalia não somente a calcificação coronariana, ou seja, placas calcificadas, mas ele também consegue ver placas fibrogordurosas, ou seja, que ainda não tem calcificação. E aí consegue ver a saúde das artérias do coração como um todo. É um exame também não invasivo, é feito com uma veia pega no braço, feito com contraste iodado, mas um exame muito rápido, muito seguro e dá informações completas. Com essas informações, então, a gente inicia o tratamento do paciente. A gente vai avaliar quais são os fatores de risco que esse paciente possui e o que a gente vai ter que fazer. Vai basear, obviamente, em que está alterado. Nenhum paciente inflama do nada, ele tem que ter uma causa para essa inflamação. Então, como eu disse anteriormente, ele está com uma pré-diabetes, ele tem colesterol muito elevado, ele fuma, ele é obeso. Obesidade por si só já é pró-inflamatório, porque a quantidade de células adiposas aumentadas faz a insulina ficar alta e isso tudo inflama cronicamente as artérias do corpo. Quando a gente consegue tratar esse paciente adequadamente, retirando todas essas substâncias que são pró-inflamatórias, os marcadores inflamatórios, proteína C reativa, homocisteína, normalizam e o paciente mostra que agora sim o endotélio, que é a parede interna da artéria, do corpo dele todo, está desinflamando e agora está mais protegida contra um evento futuro de aterosclerose. Gostou desse conteúdo? Bem instrutivo, né? Continue acompanhando a gente por aqui. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi.